Olá, começa agora mais um Educador Entrevista e no programa de hoje nós vamos falar a respeito do tratamento da dependência química com os representantes da Associação Mão Amiga Recanto Janaína. Você pode participar pelas redes sociais ou pelo 3662-6002. No próximo bloco nós vamos conferir o compacto aí do leilão da APAE, com os melhores momentos dessa ação fundamental para o funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Batatais. Então, após o intervalo, tem reportagem aqui no Educador Entrevista. Não sai daí. Aconteceu neste domingo 30 de julho, na Unidade de Vivências Ambientais da entidade, o 22º leilão União de Forças da APAE, com renda revertida para assistência social, educação e saúde. Um laço que faz a diferença. Ardir do Carmo Leonel, leiloeiro e grande incentivador das APAEs, né, Ardir? Eu quero agradecer mais uma vez a educadora pelo prestígio que vocês oferecem ao leilão, pela sua dedicação e como você é companheiro nos nossos leilões. Em todos os leilões vocês estão presentes e ajudam o leilão crescer ano a ano. Muito obrigado para a educadora, a gente fica feliz em ver o empenho de vocês para que esse leilão permaneça sempre assim. 22 anos de leilões, isso é muito importante, já é um sucesso garantido, né, Ardir? Sem dúvida nenhuma, ele faz parte da corrente e ele já tem um respaldo grande da dignidade dele, da seriedade, credibilidade. E é por isso que ele cresce ano a ano. É um dos principais eventos da entidade, né, para manter os serviços que são tão importantes. Eu tenho Batatais como exemplo modelo. Ele é um evento modelo. Ele é cada dia melhor, cada dia com mais credibilidade. Não existe situação, não existe nada. O pessoal vem aqui para colaborar e para ajudar. A educadora, mais uma vez, presente e ajudando. Família Nori, como sempre, participando dos eventos importantes da cidade, né? E o leilão, o 22º leilão, acho que é um dos eventos que realmente a população tem que aderir, a população, os empresários, né, doutor Piscinato? É um evento que veio para ficar, são 22 anos já. A credibilidade, a responsabilidade com que é feito isso vai fazer que esse evento aconteça por muitos outros anos ainda. A seriedade e a causa é muito importante. É uma ação que os empresários unir o seu nome a essa ação é uma, vamos dizer assim, uma via de mão dupla. É tão bom para a entidade quanto para o empresário, né? É claro, porque você tem a certeza absoluta que o recurso vai ser empregado em benefício de alguém que necessita. Então, por isso que todos vêm de forma solidária ajudar. Isso é muito importante. É uma gratidão, como a gente tem visto na camiseta dos meninos, a gratidão vem do coração de quem está aqui presente, doando para quem está ausente. Então é muito importante. Com certeza. Nós estamos aqui também com o Marcos, né? O Marcos também sempre presente, né? A família Nori, como eu estava dizendo para o doutor Piscinato aqui, é muito importante ligar o nome do empresariado a eventos assim de confiança, né, Marcos? Exatamente. A gente confia na onde vai ser empregado o recurso. E a APAE, ela é essencial para a comunidade. Quem precisa sabe. E nesse momento de crise, né, que o país está passando, se não houver realmente essa corrente, união de forças, o que vai ser das pessoas que são necessitadas, né, Marcos? Então, todos nós que podemos ajudar um pouquinho, não interessa com quanto, tem o seu valor. E a APAE precisa do recurso para fazer o seu trabalho, né? Então, estamos aqui mais uma vez e queira que seja
seja mais um sucesso, que ela consiga ultrapassar mais um ano com as demandas que ela tem, né? Estamos aqui com os empresários Alexandre e com a esposa Vanessa, que também estão aqui colaborando com essa causa nobre, Vanessa. Sim, todo ano nós participamos, né? É uma honra estar aqui, o trabalho da APAI é maravilhoso e tomara que eles consigam alcançar o objetivo deles. Com certeza. Eu digo, Alexandre, que esse evento, o leilão, é uma das principais formas da APAI arrecadar, né, fundos para os seus trabalhos durante o ano todo. Então o empresariado realmente tem que aderir, né, Alexandre? Tem que aderir, é muito importante estar participando e é muito interessante a forma que a APAI faz o leilão. Ela dá oportunidade, além de beneficiar a APAI, beneficiar várias outras entidades de Batatais, através da doação. Vários empresários, né, quem arremata, doa, né, a prenda para outras entidades. Então acaba beneficiando não só a APAI, como as demais entidades do município. E eu falo assim, né, talvez a gente que tenha tido a sorte, né, de ter, vamos dizer assim, filhos, irmãos, sobrinhos, com toda a saúde, né, talvez a gente não saiba a real necessidade de uma mãe que tem o seu filho que precisa de uma atenção maior. Aí, de repente, chega lá na APAI, tem aquela série de atendimentos que eles têm lá. Então, quer dizer, tem realmente uma entidade que tem que ser valorizada, né, Vanessa? Tem que ser valorizada e toda a sociedade tem que prestar atenção na APAI e não deixar ela entrar na situação que ela estava há uns tempos atrás. Porque, como você disse, nós não sabemos a dificuldade que é uma mãe, uma criança com síndrome de Down ou qualquer outra necessidade. E, além disso, a pessoa que não tem a condição financeira de estar podendo ajudar essa criança, e a APAI proporciona isso a essa criança. Então é muito importante. Com certeza. E como você mesmo disse, né, várias outras entidades sendo ajudadas aqui, realmente é uma união de forças, né, Alexandre? União de forças, como o próprio leiloeiro disse, né, abrir o coração para poder ajudar entidades que são tão sérias no nosso município, estão passando muitas vezes por dificuldades, mas não deixam de trabalhar, não deixam de se esforçar para o bem da APAI e das outras entidades. Guilherme Menezes aqui representando o Supermercado Real, sempre presente, né, Guilherme? Estamos aí, é um prazer a gente vir no leilão da APAI mais uma vez. Um ano difícil, mas a gente sempre procura vir, ajudar, colaborar, leiloar alguma coisa, participar do bingo, enfim, vir prestigiar, e isso é muito gostoso. Exatamente pelas dificuldades é que o empresário que tem um pouco de condição de ajudar tem que realmente marcar presença, né, Guilherme? Exatamente, é nesse momento que a entidade precisa, né? A prefeitura devendo, um modo de dizer assim, não conseguindo repassar, enfim, que nós empresários temos que se unir, enfim. Então é um prazer imenso que a gente está aí. Sem contar que é uma tarde gostosa, né, para se reunir com os amigos, né, se divertir, isso também é importante. Exatamente, estar aqui com os amigos, passando uma tarde maravilhosa, concorrendo um bingo, podendo ganhar um carro, isso não tem preço. E colaborando não só com a APAI, como as outras entidades também. A gente leiloa e doa para as outras entidades, isso não tem preço. Supermercado Real, você chegou aqui agora, já chegou arrematando e fazendo a sua doação também. Isso, a gente ajuda, tá no sangue da família, tá no sangue das empresas, isso é muito bom, tá no sangue da educadora, a cidade a Batatais é muito bacana. É uma união de forças. Uma união de forças, exatamente, união de forças. Então, assim, obrigado a todos aí e que o leilão da APAI esse ano seja um sucesso. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Leilão da APAI. Tá certo? Essa foi a primeira parte aí da reportagem a respeito de mais um leilão da nossa APAI aqui de Batatais. Olha, um recadinho para você que acompanha a programação da Rádio e da TV Educadora, tá certo? Nesse mês de agosto, a Rádio TV Educadora entra nas comemorações rumo aos seus 40 anos de atividade e os nossos ouvintes e os nossos telespectadores ganham prêmio, tá certo? Então você que fica sempre ligadinho na nossa programação, teremos promoção e um prêmio imperdível para vocês, tá certo? Uma
bicicleta motorizada, né, que está aí no nosso estúdio, toda estilosa, tá certo? A partir de amanhã, na programação da Rádio e TV Educadora, você vai ver o regulamento dessa promoção e como você pode participar e tentar aí ganhar esta bicicleta motorizada, tá certo? Dentro das comemorações do aniversário da Rádio e TV Educadora, rumo aos seus 40 anos. Então, de olho amanhã na programação da rádio e da TV, numa vinheta que explica todo o regulamento a respeito dessa promoção especial aí da nossa emissora, tá certo? Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, você confere a segunda parte da reportagem a respeito do leilão da PAI. Nós voltamos já. Cantinho do Futuro, uma das entidades beneficiadas aqui no leilão, a Cida Gato, presidente, está aqui do meu lado, né, prestigiando o evento, a entidade sendo beneficiada. Estou aqui também com a Branca Petroni, que é coordenadora, né, do Cantinho do Futuro. Feliz aí por receber essas doações? Muito, né? Nós já ganhamos 4 prêmios. Ganhamos o bezerro do Zé Henrique, lá do Poço São Paulo. Ganhamos do Paulo Portugal, ganhamos do Durval Zanetti e do Silvio Valério. Então, 4 animais, é para estar muito contente, até agora, porque nós vamos ganhar mais. É uma ajuda realmente importante, né, Branca? Muito, né? Porque a gente acaba vendendo e revertendo esse dinheiro lá para o cantinho, para as crianças, né? Mas ainda tem um pessoal que diz que vai nos ajudar, nós estamos aguardando. Lembrando que o Cantinho é uma entidade que ajuda demais as famílias de Batatais, né? Porque muitas mães precisam trabalhar e onde deixar os seus filhos. Então, se a entidade não receber essa ajuda, fica difícil, né? É verdade, né? Porque é através da ajuda das pessoas, dos eventos que nós fazemos, é que vai entrando dinheiro lá no cantinho, né? Porque nesse momento aí de dificuldade, né? O poder público, de repente, não está podendo auxiliar nesse momento, e aí, como fica? Então, até agora, nós conseguimos receber 2 parcelas, né? Estamos aguardando o prefeito liberar as outras. Então, está todo mundo passando muita dificuldade, né? E como você disse, o poder público também está difícil. Mas nós estamos aguardando receber. Enquanto nós não recebemos, as pessoas de Batatais, sempre muito boas, sempre ajudando a gente, né? Os empresários, os comerciantes, é aquilo que eu sempre falo em todas as entrevistas. Nós só temos que agradecer e muito. A Cida está aqui do meu lado também, né? A Cida é presidente da entidade, né? Deve ser um prazer, né? Poder cuidar de uma entidade tão importante para a cidade e ao mesmo tempo preocupante essa responsabilidade, né? Preocupante porque a gente quer que corra tudo nos conformes, né? Mas é muito gratificante, sabe? A gente vê o retorno. Então é muito bom. E eventos como esse da APAI ajudam muito, né? Porque não ajuda só a própria entidade APAI, como as outras que necessitam tanto. Eu acho assim que é recíproca a ajuda, né? Nós ajudamos a APAI num certo sentido e ganhamos. A Branca falou dos brindes, né? Que vem nos ajudar muito também. Luciano Dami, secretário de Cultura, aqui também presente apoiando essa ação, Luciano. Valéria, a gente sabe a importância do leilão, não só para a própria PAI, mas para as várias entidades que são contempladas aqui, porque acabam recebendo doações de muitos participantes do leilão. Então é uma ação que acaba se estendendo. Eu acho que o nome União de Forças vem a calhar mesmo, porque acaba sendo isso, né? Todas as pessoas que parcerizam, seja doando os produtos, seja arrematando, seja contribuindo, comprando a ação entre amigos. A gente vê aqui o esforço de muita gente que se reúne até com 2, 3 amigos para poder auxiliar com a ação. Então isso faz a diferença para a manutenção não só da PAI, mas auxilia na manutenção de diversas entidades da nossa cidade. Sim, e nesse momento de crise, onde o poder público não está podendo apoiar tanto as entidades, isso é muito importante, né? É fundamental, porque a gente sabe que com a queda de arrecadação, as entidades perderam
receberam recursos federais, estaduais e também do município. A gente passa também por uma mudança de legislação com a Lei 13.019, que mudou o formato, né? Antes as entidades faziam um convênio com o município e hoje isso fica impedido e fica limitado por essa legislação nova. Também vale salientar que no passado, quando havia uns convênios, se fazia o convênio, mas não se tinha garantia de receber. Então a gente vê as entidades passando por um aperto hoje, porque nos anos passados ficaram sem receber as verbas combinadas. Então acho que a legislação, ela aperta um pouquinho mais no primeiro momento, mas ela clareia o futuro, porque ela só faz firmar compromissos havendo recursos para pagar. Então isso acaba ajudando a trilhar um caminho mais sólido para o trabalho das nossas entidades. Eu estou aqui com a Carmen Sestari, diretora técnica da APAI, que está aqui representando o Dr. Bruno, né, que foi o feliz ganhador de um carro 0 km. Isso, o Dr. Bruno, que trabalha na APAI conosco, médico psiquiatra, ele teve que ir para São Paulo para resolver o negócio do passaporte dele, porque ele vai para os Estados Unidos para um congresso. Aí sexta-feira ele me pediu se eu pudesse marcar para ele. Eu falei que marcaria, com muito prazer, né? E ele foi o contemplado, né? Juntou a sorte dele com um pouquinho da sua também, que ajudou, né, Carminha? A sorte era dele já, né? Porque eu acho que Deus já destina as coisas, tudo é por Deus e era para ser ele, né? O doutor Bruno é psiquiatra da APAI? É psiquiatra, fazem 2 anos que ele está conosco. As vendas, você já tem assim mais ou menos uma base de como foi, quanto arrecadou? No leilão nós alcançamos 226 mil, mas nós temos algumas prendas que sobraram, que a gente agora comercializa, porque a dificuldade da APAI é o dinheiro para o pagamento dos funcionários para manter os atendimentos. Então a gente comercializa, eu acredito que dos 226 nós ainda vamos conseguir mais alguma coisa. E 84 mil mais ou menos do carro, dos números do carro, né? Então deu mais uns 300 mil, mais de 300 mil reais. Atendeu as expectativas então, né, Carmen? Atendeu, graças a Deus, né? A gente não cansa de agradecer a Deus, porque tudo é por Ele. Se não fosse Ele, a gente não conseguiria fazer esse evento. Nós temos nossos colaboradores, o Zé Henrique do Posto, que esse ano fez um trabalho intenso com os arrematadores, com doadores, com pessoas para vir aqui para ajudar. E se não fosse ele também, a gente não teria esse sucesso. E a gente tem muito que agradecer a todos os colaboradores, a todos que nos ajudaram e principalmente a Deus, né, por ter amparado esse evento. E o Zé Henrique trabalhou bem mesmo, que afinal de contas foram 38 empresas aí colaborando com isso, que inclusive já está aqui com um outro carro para uma outra ação, né, Carminha? Nós já estamos começando agora a vender a rifa, né, do final de ano, porque nós precisamos de dinheiro agora para os meses para poder manter. E as vendas já vai acontecer para isso, com essa finalidade. Zé Henrique Aleixo aqui todo feliz com mais um leilão de sucesso, né, Zé Henrique? Com certeza, Valéria, é prazeroso, né? É muito gostoso essa união, a família, os ganhadores, que todo mundo está ganhando, né? Ganha APAI, ganha as outras entidades que são entregues esses lotes que as pessoas compram, doam. É um leilão totalmente diferente, né? Então a gente fica assim muito agradecido com todo esse acontecimento, dessa alegria, dessa felicidade, desses momentos tão bons que nós estamos passando aqui e com certeza uma verba bem significativa para a nossa APAI. Com certeza. E aí foram 38 empresas te ajudando aí na compra desses veículos, que agora já tem outro esperando ali para mais uma ação, né, Zé Henrique? Isso, continua agora o preto, nós vamos entregar. Esse carro vai para a concessionária, tira todos os decalques, ele passa por uma revisão, passa por um polimento e graças a Deus o carro está perfeito, sem nenhum arranhão, entendeu? Isso é a presença de Deus, é a presença assim da sorte, enfim, da necessidade. Então a gente fica muito contente. E já assim, Valéria, já começamos já a campanha do Natal, né,
que é o carro branco. Essas empresas, 38, nós multiplicamos os amigos nossos, amigos do carro. Você vê, já são vários anos dessa campanha. Essa foi a campanha que mais agregou valor para a PAI, onde nós compramos geladeiras, bicicleta motorizada, dos 2 televisores, aquele freezer vertical, enfim, foram R$ 74.500 que essas empresas doaram para a PAI. Isso graças também à sua dedicação aí em agregar, em juntar pessoas, né, que poderiam colaborar, né, Zé Henrique? Nós fazemos o nosso trabalho. Não é o Zé Henrique, é a credibilidade da PAI também, é a credibilidade dessas grandes empresas. Você viu, assim, os grandes empresários estavam aqui hoje, com certeza. Aqueles que faltaram é porque às vezes não puderam estar aqui, ou às vezes por causa de doença, ou às vezes por causa de viagem com a família, mas nós respeitamos isso também. Mas aquelas pessoas que realmente ajudam o PAI, eles estavam aqui presentes, fazendo a sua doação. Isso nos enche de orgulho, de satisfação e dá credibilidade para a gente continuar nesse trabalho nosso, junto com esses companheiros, com esses amigos. Novas ideias surgiram. Nós temos mais os cafés para vender também. Vai dar uma quantia muito significativa para a PAI também. Então, nós temos que agradecer, Valéria, a todas as pessoas, esse conjunto do bem. E é muito legal, assim, quando você vê uma pessoa que colabora com a PAI, porque o Dr. Bruno colabora muito, ele é muito bom médico, já participou com a gente lá no Educador Entrevista várias vezes, então quer dizer, ele trabalha, foi lá, comprou, né, para participar e foi presenteado, né? Isso é muito bom, né? Foi presenteado, né? Assim, parece que Deus esteve presente, a Carminha marcando, é uma alegria, tenho certeza da Carminha entregar esse prêmio pro Dr. Bruno. E esse Bruno, eu quero que ele, assim, que ele receba esse prêmio como nós estamos assim nessa alegria, nessa felicidade, né? E assim, é tudo normal, graças a Deus, sem nenhum acidente ou incidente sequer. Então nós ficamos muito contentes com todo esse aparente que a PAI, ela proporciona para essas pessoas que vêm aqui nos ajudar nesse Natal, com berçário, com segurança, enfim, com todos os segmentos, as pessoas dando, né? Transportando esse carro, enfim, é muito importante todo esse segmento, todas as pessoas estão nos ajudando. Algum agradecimento especial, Zé Henrique? É demais, né? Que o coração chega a essa hora com esse resultado, um resultado que surpreende a gente, né? O momento parece um dos melhores, mas nunca podemos esperar o melhor momento para a gente fazer alguma coisa. E aí está aí. E nem ser rico para ajudar. Eu não me sinto rico, mas estou aí fazendo a minha parte, estou ajudando. E eu só quero agradecer a vocês aí da TV Educadora, essa mãezona, enfim, vocês colocaram a imprensa de vocês para fazer a chamada da PAI. E esse sucesso, não temos dúvida nenhuma, nós dividimos com todos vocês. E assim você acompanhou como foi o 22º leilão União de Forças da PAI. Imagens Paulo Tolentino, reportagens Valéria Barros para a TV Educadora, o som e a imagem de Batatais. Tá certo, você conferiu a matéria aí a respeito do leilão da PAI aqui de Batatais. E para você que é espectador da TV Educadora, ouvinte da Rádio Educadora, fica o nosso recadinho, né? A partir de amanhã nós começaremos uma promoção comemorando os 39 anos de Rádio Educadora a caminho dos 40 anos, tá certo? E você pode ganhar esta super bicicleta motorizada, tá certo? Então fique de olho na programação da TV Educadora, fique atento à programação da Rádio Educadora, que ao longo da programação amanhã nós estaremos informando como você pode participar dessa promoção e concorrer aí a essa fantástica bicicleta motorizada, tá certo? No próximo bloco aqui do Educador Entrevista, nós teremos entrevista falando um pouquinho a respeito do tratamento e dos cuidados com a dependência química. Nós voltamos já, é rapidinho. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho da Associação Mão Amiga Recanto Janaína, aqui na companhia da Regina. Regina, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Nós é que agradecemos esse espaço que você está nos proporcionando aqui. Também com o Lécio, obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Bom, como é que surgiu a entidade, Lécio? Bom, a Marjá surgiu através de um sonho da adolescente Janaína, né, que traz o nome, e ela aos 17 anos expressou a vontade de transformar o sítio da família numa comunidade terapêutica para acolher as pessoas que necessitavam de apoio.
Janaína, junto com essa solicitação, fez também um pedido de uma mamoplastia. E, infelizmente, ela faleceu nessa cirurgia e ficou esse sonho, né? E o pai, junto com Edna, né, que hoje é vice-presidente da instituição, juntou um grupo de amigos e fundou a associação Mão Amiga Recanto Janaína, onde o trabalho começou em Monte Santo de Minas e o centro administrativo em Franca. Depois de 4 anos, o trabalho também da comunidade terapêutica veio para Franca e hoje nós estamos no Recreio Campo Belo. Perfeito. E, de fato, é raro a gente ver esse tipo de iniciativa, né, com esse afinco mesmo, né? Olha, vou destinar a minha vida, o patrimônio, a ação em prol do tratamento da dependência. Sim, e muito importante é onde veio o impulso do trabalho através da Janaína e realmente a ação, né, do pai junto com a Edna, que estruturou o trabalho, e hoje contamos com vários voluntários que mantêm o trabalho. Normalmente vocês trabalham com quantas pessoas em tratamento? Qual é a capacidade aí da Majá? Nós atendemos hoje 20 pessoas do sexo masculino acima de 18 anos. Então hoje é a nossa capacidade máxima. Nós temos hoje sempre uma média de 18 a 20. Né? Existe um processo, um rodízio, um turnover aí das pessoas que passa pela triagem, vai para o tratamento e vivencia esse processo. Ou ele finaliza com alta terapêutica, ou com um processo de desistência ou alta administrativa. E, Regina, de fato a gente vê que é mais do que uma iniciativa, né? É uma ação que você tem que ter uma rotina de pessoas, financeira, para dar conta da instituição. Com certeza. Acaba sendo assim como administrar uma empresa. Tem todas as obrigações, os funcionários, os custos da instituição são bem altos, até mesmo pelo estilo de tratamento que nós optamos. Nós temos um tratamento diferenciado, com uma estrutura que a gente envolve 3 psicólogos, psicólogo individual, psicólogo para a família, trabalho em grupo, até para acompanhar, inclusive, depois do tratamento, esse nosso aluno, que nós chamamos de aluno, porque ele está ali também para aprender a lidar com essa situação. Ele não é só um paciente que está em tratamento. Tudo lá fora continua do mesmo jeito. Então, ele vai voltar e ele tem que ser aceito, ele tem que aprender a lidar com o que está lá fora esperando por ele. Por isso que a gente chama de aluno. E o nosso tratamento, ele é bastante completo, assim, a gente trabalha com ele lá dentro, na comunidade terapêutica, e trabalha os vínculos, que normalmente estão bastante debilitados, foram rompidos às vezes. Então, é um tratamento caro, é um tratamento bastante oneroso para a gente. A nossa equipe é uma equipe grande, né? Nós temos os psicólogos, nós temos um psiquiatra que está à disposição dos nossos pacientes, dos nossos alunos. Nós temos um educador físico, uma nutricionista, cozinheira, são 3 coordenadores e a equipe administrativa. Nós, além da assistente social, o gestor, a parte financeira, então é uma equipe bem completa. Regina, no último bloco nós falávamos a respeito desse cuidado, do custo desse cuidado, né? A gente sabe exatamente isso, que não adianta ser uma ação paliativa, né? Ela tem que ser de fato aprofundada e mesmo numa comunidade terapêutica os custos são altos e fazer a manutenção disso sempre é complicado. Né? Como é que as pessoas colaboram, né? Como é que vocês trabalham com as mais variadas faixas de renda, como é que funciona isso? Tem um outro fator, o nosso tratamento ele é gratuito.
Nós trabalhamos, inclusive, com pessoas encaminhadas pelo abrigo, pelo Centro Pop, pela região, pelas prefeituras da região, mas é um tratamento sem custo. E nós temos uma ajuda da Prefeitura de Franca, com uma verba, e temos também uma ajuda da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, uma verba federal. Mas essas duas verbas juntas, elas dão aí em torno de 60% do nosso tratamento. O restante é um trabalho que a gente tem que fazer no dia a dia, todos os meses, para buscar esse complemento da verba. Então é um trabalho que a gente conta com a ajuda das pessoas. Algumas promoções que a gente faz, alguns programas de doação que a gente tem como sócio contribuinte. Qualquer pessoa pode ser um sócio contribuinte com qualquer valor. Nós temos a destinação do imposto de renda junto ao Conselho da Criança e Adolescente, que a gente tem alguns projetos que a gente desenvolve na prevenção em escolas, junto com o Conselho da Criança e Adolescente. Nosso projeto chama Cuidar Já, que a gente trabalha com crianças. E é isso aí, a gente vai pedindo, a gente vai promovendo, a gente vai fazendo... Cada mês a gente tem uma ação diferente para completar a verba. E, infelizmente, a questão da dependência, ela virou epidêmica, né? E a gente percebe isso em todos os municípios, né? Não existe exceção à regra, né? São raras as cidades que não enfrentam o problema, e até porque a gente tem esse distanciamento na questão prática aí, que era a tríade quando a gente falava do enfrentamento da dependência, né? Que é a repressão feita pela estrutura policial. A gente vê que a legislação, de certa forma, coibiu essa repressão não é feita da forma que deveria, né? Infelizmente, por causa das mudanças legais. A prevenção, que infelizmente também não é feita mais como se fazia, né? Sempre eu questiono aqui, né? Qual foi a última vez que a gente viu, por exemplo, um comercial de TV que faça combate às drogas? A gente tem mais apologia hoje em dia do que combate, né? Nos veículos de comunicação. E o terceiro, que é o tratamento, que ficou, né, pressionado agora, porque tudo é o tratamento, né? Já que os dois mecanismos iniciais estão infelizmente defasados, não podem combater como deveriam, deságua no tratamento. Muito importante essa sua colocação, porque quando nós olhamos para essa tríade, eu complemento, né, que além da saúde com o tratamento, a prevenção na área da educação e, como você trouxe, repressão, e eu acredito que o caminho não seja só a repressão, mas sim a conscientização através da segurança pública. Nós temos aí um outro eixo que deve ser inserido nessas políticas públicas, que é a ação social. Então eu contemplo no mínimo essas 4 áreas integradas para efetivar as políticas públicas que já existem e realmente uma melhoria com esse olhar mais amplo, mais integrado, né? Porque não basta só aguardar as pessoas ficarem doentes e encaminhar para um tratamento. É necessário o trabalho da prevenção, né, que a Regina citou, mas já faz o trabalho através do projeto Cuidar Já, e a necessidade da segurança pública ser mais conscientizadora do que repressora. Regina, a Lúcia coloca uma questão fundamental, né? Hoje o país vive um momento difícil, com crise, com dificuldade econômica, e ela pergunta se isso afetou o trabalho de vocês. Muito, afetou muito, diretamente, porque, como eu já disse aqui, nós temos algumas verbas garantidas mensalmente, mas a gente depende muito do nosso sócio contribuinte, das doações, e de uma certa forma todos foram afetados por essa crise, por esse momento econômico do país. Então afeta diretamente. As pessoas que às vezes poderiam doar
R$20, doam 10. Quem doava R$100, doa 50. A pessoa, às vezes, que podia doar, hoje não pode mais. Ela simplesmente diz, vou dar um tempo na doação, porque todos estamos afetados diretamente. E a instituição está sofrendo com isso também. Perfeito. E de fato, tem uma outra questão que o Danilo coloca aqui, né? Como é que fica a questão ainda do preconceito que existe sobre a dependência, né? Isso também dificulta? Interessante, esse preconceito ele está em todos os lugares, até na caixinha de doação de nota fiscal. A nota fiscal paulista, nós tivemos várias mudanças, mas também diminuiu o número de doações com a nota fiscal paulista. E as pessoas têm aquelas caixinhas nos caixas de alguns estabelecimentos comerciais, as pessoas doam a sua notinha. Se tem 3, 4 caixinhas, a doação para uma comunidade terapêutica, ela é menor. Elas destinam para outras instituições. Tem muitas pessoas que já conhecem o nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho e que doam a sua notinha fiscal para a Amarjá. Mas tem outros que realmente têm ainda aquele preconceito, né? Preconceito com o adicto, com o nosso aluno, e tem um preconceito com uma comunidade terapêutica, com o tratamento. E às vezes até mesmo por não conhecer o que é um tratamento, o que é uma comunidade terapêutica, como que é esse trabalho, se realmente ele é bem feito, se ele não é bem feito, né? Tem muito preconceito. Uhum. E quando vocês implementaram o trabalho, né, participando dessa ação direta, vocês fazem um trabalho diferenciado, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Lécio. Ok. Dentro dessa mesma pergunta, né, que o seu telespectador está fazendo para nós sobre o preconceito, é esse o nosso trabalho diferenciado de olhar para o dependente químico como um ser humano que passa por um processo de desequilíbrio, né, por um processo patológico comportamental. Então, isso é muito importante desde o início da Amarjá, aonde nós olhamos para o dependente químico com essa humanidade, realiza o acolhimento dessa pessoa com o objetivo dela se autodesenvolver a partir das suas potencialidades e perante as suas limitações. Sem dúvida, sem dúvida. Pensando nessa questão, né, qual que é a rotina básica da comunidade? Existe, a comunidade terapêutica, ela acolhe tratamento apenas voluntário, né? Então a pessoa que tem a vontade de receber esse tratamento, no centro administrativo passa pelo processo da triagem, onde ele leva algumas cópias de documento e realiza alguns exames clínicos, faz uma entrevista com a psicoterapeuta individual e a família faz uma entrevista com a assistente social. Nesse período, ele participa de um grupo de apoio para dar sustentação no período da triagem. Autorizado a internação, ele vai para a comunidade terapêutica e vivencia a continuidade do atendimento psicológico individual, o atendimento de grupo. A família, no primeiro momento, recebe uma orientação psicológica para iniciar uma terapia familiar e tudo isso com um acompanhamento psiquiátrico. Fora as atividades, como a Regina trouxe, dos outros profissionais, que eu chamo de equipe de apoio, que é o educador físico, a nutricionista, a psicopedagoga e eu com acompanhamento farmacêutico. E as etapas dependem muito do desenvolvimento, então nós não temos um tempo determinado de tratamento, isso depende do desenvolvimento de cada aluno nosso. Em média, isso acontece em 6 meses, mas nós já tivemos alta terapêutica com 4 meses até 1 ano, que é o tempo máximo que essa pessoa pode ficar na comunidade terapêutica. A gente falava desse diferencial, né, da comunidade,
E sempre com propostas e atividades diferenciadas também. Isso, além da parte, né, terapêutica que eu trouxe no bloco anterior, nós temos outras atividades que contemplam o trabalho dos nossos voluntários, como Sessão Pipoca, que tem como o objetivo refletir em cima de apresentação dos filmes, né? Tem roda de viola, tem um grupo que é o Seres Pensantes, leva um tema de um livro e discute, e essas atividades internas. E atividades externas nós sempre proporcionamos idas ao teatro, ao cinema, passeios ecológicos, né? Então são atividades culturais que contemplam, e muitos deles não vivenciaram, né, até o momento em que nós proporcionamos essas experiências, porque a importância de vincular a outras atividades e não ao uso da droga, porque a dependência se instala a partir desse momento em que tem só o vínculo com a substância. E de fato a gente acaba vendo também que a questão da droga, ela é, eu sempre costumo dizer isso, né, ela é cultural e ritualística, né? Porque não é só isola o indivíduo por um tempo, se depois ele volta para aquela rotina dele, para os mesmos amigos que também consumiam, o consumo volta, né? Então você tem que quebrar um paradigma de vida mesmo, né? Dar outras opções de lazer, de entretenimento, para que a pessoa saia desse mundo. A dependência química, ela nunca instala do dia para a noite como outra doença, imaginar um resfriado, uma gripe, né? Então a classificação é que ela é uma doença crônica, progressiva e fatal. Então, olhando para essa perspectiva, ela não se instala da noite para o dia. É a mudança de comportamento desse indivíduo que leva a desencadear a dependência química. E essa reconstrução dos vínculos é de suma importância. E pensando em 3 âmbitos, né? Essa disposição do indivíduo, onde ele tem que buscar essa nova vinculação com novas fontes de prazer, porque a fonte prazerosa é só a droga, e existem outras fontes de prazer, como um bom relacionamento, prática do esporte, né, uma atividade cultural. Isso gera prazer no ser humano. E o quanto é necessário ele se reestruturar com os vínculos próximos, famílias e amigos, e também nessa busca, né, com o trabalho, que é uma outra atividade prazerosa para o ser humano. Sem dúvida. Regina. Inclusive, essas atividades que nós falamos aqui, culturais, têm até esse objetivo também, de levar essa informação para ele, que ele pode se divertir sem o álcool, sem a droga. Ele pode participar, por exemplo, no sarau, eles se divertem, eles participam, eles apresentam peças, músicas, na roda de viola, na festa junina inclusive com convidados externos. Eles passam a entender que não é necessário o álcool ou outro tipo de droga para que ele se divirta, que existe a diversão sem essa substância. Perfeito. E de fato é uma questão de reestruturar a rotina. Acima de tudo isso, e por isso que o trabalho também executado com a família é fundamental. Com certeza, esse acompanhamento familiar e a reorganização, né, é muito importante. Lembrando sempre que a parte clínica, terapêutica é muito importante, quanto esse ponto que nós estamos abordando do comportamento e das vinculações. Nessa estruturação aí, né, como é que fica? A questão é que o Kleber coloca, né? Vocês têm um perfil de público bem definido, né, masculino, maiores de 18, mas ele pergunta do tratamento da dependência, né? Vários perfis de tóxicos que são tratados, como funciona isso? Nós entendemos que a substância, ela não traz tanta diferença, e sim, realmente é a característica da dependência química como um todo. Então, nós hoje acolhemos dependentes de álcool, de cocaína, crack, essas são as drogas
mais reincidentes no momento da internação com a problemática da dependência química. Até porque muitas vezes se vê isso até um mix de uso, né? É difícil você ter um adicto que usa apenas uma substância. Sim, a grande maioria são poliusuários, né? Então, não fica só em uma droga, existe o uso concomitante de várias delas. Perfeito. Período de tratamento é o que o Ivan pergunta, né? Tem um período específico ou depende do caso? Como a Marjá trabalha nesse sentido do autodesenvolvimento, né, a partir das suas potencialidades, cada um tem o seu tempo. Então, nós temos essa liberdade a partir do momento, a partir do acompanhamento da equipe psicoterapêutica, né, mas em média são 6 meses e nós já tivemos alta com 4 meses e alta acima dos 10 meses, mas não pode ultrapassar o período de 12 meses, 1 ano, na comunidade terapêutica. E lembrando, né, que o nosso tratamento ele é voluntário, não existe nenhum tipo de contenção dessa pessoa. Ela pode expressar a vontade de abandonar o tratamento a qualquer momento. Perfeito. E o que de fato dá também uma garantia de qualidade a isso, né? Porque a gente vê muito a questão de tratamentos forçados em que o indivíduo se mantém sob controle no período que está na instituição, né? Saiu de lá, essa funcionalidade deixa de existir. Eu percebo que é um dos fatores da pergunta anterior, quando falava do preconceito, é que existem instituições que trabalham de forma diferente da Marjá, onde existem os processos de contenção, traz isso como comunidade terapêutica, como tratamento voluntário, e na verdade não é. E muitas vezes isso é veiculado, né, na mídia, e isso é muito pejorativo para o trabalho das instituições, não só como a Marjá, como várias outras que eu conheço, que trabalham de forma honesta, transparente e com muita humanidade. Falando na prevenção em si, né, a gente sabe da importância disso porque já vale aí, pode parecer um clichê, né, mas prevenir é melhor do que remediar, né? A gente sabe disso quando se pensa em qualquer tipo de doença, né? Seguir os parâmetros de prevenção, olha, vou lá e tomo uma vacina, né, é muito melhor depois do que se tratar da doença, né? Então, todo preventivo é melhor. E pensando que a drogadição é uma doença, né, que a gente sabe disso, eu não entendo como a gente não tem políticas de saúde de prevenção tão fortes quanto nas outras bases de saúde, né? Infelizmente, a gente ainda é um país que previne pouco também na área de saúde, né? Mas nessa questão da drogadição também, e vocês desenvolvem também um trabalho pontual a respeito disso, né? Isso. Hoje nós estamos ligados à educação, então nós trabalhamos com alunos da rede pública estadual do 6º ano, onde a ideia não é reprimir, né? Eu vejo que esse caminho da repressão pode até instigar a vontade de conhecer, mas nós apresentamos o conhecimento teórico da dependência química como uma patologia ligada às suas dificuldades comportamentais, os fatores de risco, fatores de proteção que leva à dependência química, características de cada substância, né? E no final nós fazemos uma reflexão de quem são os heróis dessas crianças e desses adolescentes hoje, né? Que muitas vezes não é mais os próprios pais, não é a figura do policial que traz segurança, do bombeiro que salva vidas, né? Então, existem outros personagens hoje que eles elencam como heróis. E de uma forma lúdica, porque é um assunto bem complexo de ser abordado. Então, nós temos a parte teórica e algumas oficinas onde propicia espaço para eles apresentarem peças de teatro. Uma oficina é um quiz e nós fazemos ele no formato de torta na cara. Então, é de uma forma lúdica, com um assunto de extrema relevância e importância. Perfeito. Quando se pensa, né, nessa questão da prevenção em si, de incutir no sujeito a problemática que é a droga, você coloca isso, dos fatores de risco, né? A gente sabe que em pessoas que têm mais tendência à dependência,
do que outras. Né? E na prática, né, como a gente vive um período epidêmico, muita gente se assustou nisso, né? Porque não que não houvesse casos nas famílias, né? Como a pessoa não tinha caso, ela não sabia de fato se tinha ou não essa tendência, e a gente tem um boom aí, porque percebe-se que hoje a tendência é muito maior do que se imaginava. Sim, quando nós olhamos para os fatores de risco, nós temos que pensar nas características desse indivíduo, e entre as características biológico-genéticas, nós precisamos olhar para as características sociofamiliar e para a característica de cada substância. Então, como sempre, nós não podemos olhar para um ponto só dentro da dependência química. E não é diferente nos fatores de risco, que nós temos que ter um olhar amplo no meio em que esse indivíduo vive, quais são as características do próprio indivíduo e quais as características da substância que ele faz escolha de uso. E de fato tem esse perfil, né? A gente acaba vendo hoje isso e algumas substâncias com um fator devastador, né? Que é a questão do crack, né? Cada vez drogas mais pesadas, mais acessíveis, infelizmente, né? E que a gente tem visto o resultado dia a dia aí, né? Interferindo diretamente em todo o tecido social. Com certeza. Não é só na saúde, isso impacta na segurança pública, na ação social, na educação, que faz com que essas crianças e adolescentes saiam da escola e escolham outro caminho. Então, eu sinto que, como você trouxe, né, que é um problema de saúde pública e precisa ser visto pela sociedade, pelos órgãos públicos, primeiro, segundo e terceiro setor como um todo, com muito carinho, porque é uma problemática que vai demandar de muito trabalho para ter mudanças reais no cenário atual. Quando a gente fala da Marjai, né, a gente falou desse perfil, como é que é feito a triagem? Porque eu tenho certeza que vocês têm uma fila de espera maior do que a capacidade de atendimento. Socorre. Isso. Hoje, os nossos alunos são referenciados pela rede de saúde através do CAPS, então mesmo que ele busca, né, essa internação direta, nós temos que encaminhá-lo até o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e eles encaminham para a internação. Lembrando que Franca tem outros centros de tratamento também, né? Tem outras comunidades terapêuticas, então o CAPS ele define qual a comunidade, e lembrando que os municípios vizinhos, a Franca, que é o exemplo de Batatais, e queiram formalizar essa parceria, né, é possível eles encaminharem a partir do órgão de referência do município deles. Então, nós não atendemos só Franca, nós podemos atender outros municípios também. Perfeito. E, de fato, né, se mostra aí uma questão prática hoje no país, que se tem muito mais dependentes do que unidade de atendimento, infelizmente, né? Se tem, infelizmente, também uma questão prática e de recuperação ainda baixa, né? A gente sabe disso, por isso que a gente toca na questão da prevenção, né? Porque muitas vezes quando se entra, não importa o investimento, alguns indivíduos não conseguem sair da dependência, né? Hoje, os estudos na área da recuperação é em torno de 7% conseguem uma recuperação. Mas já utilizando nossos dados dos alunos que concluem o tratamento, tem alta terapêutica, nossa média chega a 30%. Então, é possível, com um tratamento especializado, com equipe trabalhando de forma interdisciplinar, ter uns resultados mais efetivos do que hoje acontece. E de fato se percebe isso, né, Regina? O conjunto da obra faz muito mais a diferença do que um trabalho isolado. Com certeza. Essa equipe interdisciplinar, ela é responsável por esse índice que a gente consegue alcançar em torno de 30% da recuperação.
Por isso que o nosso trabalho é diferenciado, é humanizado, é caso a caso. Nós não temos assim, ó, você entra, você no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, em tantos meses você sai. Ele é um trabalho individual, tanto dos dois lados, daquele paciente, daquele aluno que entrou por vontade própria, que chegou no seu limite, que falou agora é hora mesmo de um tratamento, e ele encontra respaldo nessa equipe toda, nessa equipe que está procurando assim, ó, em cada um o seu ponto crucial, que cada um tem um ponto diferente. E também com essa equipe toda interdisciplinar, a gente trabalha a família, que é importantíssimo. A família tem que fazer parte do tratamento. A família tem todo um compromisso com aquele seu familiar, com o tratamento, com a comunidade. Para que isso tenha resultado, esse tratamento ele tem que ser completo, tem que ser de todas as partes. Sem dúvida. E é uma ação complexa, né? A gente vê exatamente isso. Ou a família entra também de cabeça no tratamento, ou o resultado não é o ideal. Sim. Essa forma integrada, né, de tratar tanto o dependente químico quanto a família é a imagem que é uma doença comportamental e ela comete também com alguns sintomas desses familiares. Que um exemplo é a codependência. Muitas vezes as atitudes dessa família favorecem a continuidade do uso. E essa família precisa entender, se cuidar e modificar também os seus comportamentos para dar suporte para o dependente químico quando ele retorna dessa internação. Sem dúvida. Vocês têm, né, tanto a sede, o espaço específico e uma sede dentro do município, né? Isso. Nessa também tem apoio ao tratamento? Como é que funciona? Trabalha de forma integrada, né? No primeiro momento que acontece a triagem, tanto família quanto o aluno recebe essas orientações no centro administrativo e a partir do momento que ele é autorizado para a internação, ele vai para a comunidade terapêutica e a família acompanha isso também. Não é uma visita na comunidade terapêutica, e sim um atendimento psicológico, uma terapia familiar. E as visitas são realizadas pelo aluno na casa dele. Então ele vai até a casa para iniciar essa reconstrução dos vínculos, perceber quais as consequências do uso, do abuso da droga na vida familiar e social dele. E esse material é trabalhado sempre nos encontros individuais e familiares dos atendimentos psicológicos. Perfeito. Nós falávamos aqui a respeito da questão prática aí, né, de perfil, busca por tratamento, essa dificuldade que se tem de conseguir vagas, né, e que se tem se enfrentando hoje, e o Igor coloca isso, né, e o reincidente. Nós temos muitas pessoas que passam por várias clínicas, como é que essa pessoa é vista numa triagem? Ele tem a oportunidade da reinserção no tratamento, né, a partir do momento que ele não tenha cometido nenhuma falta comportamental grave dentro do primeiro tratamento dele, né? Então, a partir do momento em que ele participou das atividades propostas dentro do cronograma e respeitou as regras do nosso regimento, ele tem sempre as portas abertas para um novo tratamento, porque nós sabemos que a dependência química ela é cíclica, né? Então ela passa por essa fase da pré-contemplação, onde o dependente químico não entende como doença e não quer tratamento. A contemplação é que ele já entende isso como uma problemática, a ação que ele busca uma ajuda e depois ele tem que participar da fase de manutenção. E a última fase desse ciclo é a possibilidade sim da recaída e do reuso, né? E aí ele volta para o tratamento ou na pré-contemplação, contemplação, ação, e aí vivencia a manutenção novamente.
Então, essa imagem da dependência química cíclica é muito importante para essa dúvida do seu telespectador. Perfeito. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Amarjá, onde pode encontrar? Existe um site? Estão nas redes sociais? Nós temos o site com várias explicações, com algumas formas de entrar em contato conosco, que é www.amarjá.org.br. Né? Isso, .org. E tem também telefone do centro administrativo, que pode falar diretamente conosco, que é em Franca, 16 3721 3623. E-mails, né? Tem o atendimento @amarjá.org.br. Qualquer uma dessas formas a gente pode, nós estamos lá para atender, para tirar dúvidas, para encaminhar. Temos as páginas do Facebook, tanto do Recanto Janaína, né, que tem o trabalho voltado para o tratamento, quanto a página do Cuidar Já. Então, o Cuidar Já, como você trouxe, né, que é necessário, o nosso slogan desse projeto é prevenir para transformar. Então, nós estamos investindo bastante, né, forças para que esse projeto se expanda, e é uma possibilidade do Conselho da Criança e do Adolescente aqui do município de Batatais, né, também conhecer a proposta, buscar captação através da destinação do imposto de renda para o fundo municipal e desenvolver projetos de prevenção ao uso e abuso de drogas. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição. Regina, espero realmente que esse trabalho continue atingindo esse objetivo tão salutar e que nós tenhamos aí cada vez mais uma consciência a respeito da problemática das drogas. Nós é que agradecemos esse espaço, agradecemos as perguntas e a nossa luta. A gente está tentando divulgar esse nosso trabalho, porque realmente infelizmente, a drogadição está crescendo, chegando mais perto de cada família, chegando mais perto de cada jovem, dessas crianças que a gente trabalha no Cuidar Já. E nada melhor do que a informação. Quanto mais informação, melhor a gente pode trabalhar o tratamento, trabalhar os vínculos, a informação às famílias, o que é sim, o que é não, quando pode ser sim, quando pode ser não. Então, o nosso trabalho, nossa comunidade terapêutica, ela trabalha com esse aluno, com esse interno nosso e trabalha na informação às famílias. Estamos à disposição. Muito obrigada pelo espaço. Isso. Eu quero agradecer a presença e deixar o programa à disposição para mais informações e para essa informação primordial aí, que é a respeito do combate às drogas. Nós que agradecemos e reitero a importância desse diálogo aberto sobre a problemática da dependência química hoje, que é uma questão de saúde pública. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.